Se você abre o Instagram lá, olha para a tela e pensa, o que eu posto hoje, né? E fecha o aplicativo. Você não tem falta de criatividade, você tem falta de sistema. Eu vou te provar isso agora. Porque quando a pessoa trava no conteúdo, ela acha que o problema é a inspiração. Não é nada disso. Só que na prática, o problema é decisão. Você não decidiu o que é prioridade. O que entra na sua pauta é como isso vira venda. Beleza? Meu nome é Maurício Carvalho, sou estrategista digital e ajudo especialistas a faturar mais de R$ 10.000 por mês com o seu conhecimento em 90 dias, vendendo mentorias e infoprodutos, trabalhando somente 14 horas por semana. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um modelo simples para você criar conteúdo todos os dias, sem travar, é lógico, sem passar horas produzindo e sem depender de motivação. Eu vou dividir isso em 3 partes. Primeiro, o erro que te faz perder horas. O segundo, o modelo sustentável de conteúdo que determina a destrava da semana. E o terceiro, como fazer conteúdo com destino, o que é o conteúdo que leva a pessoa para uma ação real. Vamos começar pelo erro, tá? Grava aí. O erro que te faz perder horas criando conteúdo é querer inventar tema no dia. Isso não dá certo. Você acorda e pensa assim, hoje eu preciso postar. Aí você tenta achar um assunto genial. Procura tendência, abre o perfil de concorrente, salva um monte de post e quando você vê, passou 1 hora e você não escreveu nenhuma linha. Não adiantou nada. Aí vem a frase clássica que eu sempre falo, eu não consigo ser consistente, ter consistência. Você não está sem consistência, você está sem cardápio. Todo mundo que vive de conteúdo tem um cardápio, um conjunto de temas repetíveis, entendeu? Uma estrutura que você abre e executa, sem drama. Agora eu vou te falar uma verdade que talvez te incomode. Criar conteúdo não é sobre criatividade, é sobre repetição inteligente. A maioria das pessoas quer fazer o famoso voo de galinha. Senta num sábado e fala, vou criar 30 conteúdos hoje. Cria 10, trava, cansa, fica irritado, começa a odiar o processo. E na semana seguinte para de postar. Aí ela conclui o quê? Que o conteúdo é pesado demais, que dá trabalho, que não é para ela, tá? Só que o problema não é o conteúdo, é o modelo errado que ela está seguindo. O que funciona em um método sustentável? O modelo sustentável, vamos falar assim, é bem simples. Você organiza a semana em 1 ou 2 horas e executa no automático. Eu vou te mostrar como eu faria se eu estivesse começando do zero hoje. Preste atenção, porque isso é o que destrava especialista. Principalmente aquele especialista que sabe muito, mas não consegue transformar isso em conteúdo, que gera conversa e venda. Parte 1, do modelo sustentável, tá? Vamos lá. Você vai separar um bloco fixo por semana. Pode ser segunda de manhã, pode ser domingo à noite. Eu faço domingo à noite. De 60 a 90 minutos. E nesse bloco você não vai criar conteúdo, você vai montar a pauta. Pauta é diferente de conteúdo. Pauta é decidir o que você vai falar. Conteúdo é só execução. Sacou? E aqui que vem aquela regra que muda o jogo. Se você decidir antes, você executa fácil. Se você tenta decidir na hora, você trava. Parte 2. Você vai usar um cardápio com 4 categorias: dor, mecanismo, prova e direção. Eu vou explicar cada uma delas em 20 segundos, tá? Dor é o que o seu público vive e não quer admitir. Exemplo, para minha audiência, saber muito e não vender nada, isso é uma dor. Ou comprar curso, se empolgar e travar de novo, é uma outra dor. Mecanismo é o porquê funciona, o porquê que funciona, o que está por trás do resultado. Exemplo, conteúdo diário não é criatividade, é sistema. Vou te dar uma prova agora, é mostrar que o caminho é real. Pode ser um resultado seu, um antes e depois, uma conversa, um print, uma história, um aprendizado prático, coisas assim. E a direção é o que a pessoa faz hoje. Uma ação simples, executável, sem teoria. Quando você tem essas 4 categorias, você nunca mais fica sem assunto. Por quê? Você não vai depender de inspiração, você não depende de estrutura, você só depende de estrutura, melhor corrigindo. Agora, eu vou te dar o exercício que eu faria com você na prática. Na sua pauta semanal, você vai definir 6 conteúdos. 2 de dor, 2 de direção, 1 de mecanismo e 1 de prova. Por que assim? Porque dor chama atenção, direção gera compartilhamento, mecanismo gera autoridade e prova tira dúvida. Agora que vem a parte que destrava de verdade. Você não cria a pauta do seu gosto,
Você cria a pauta do que o seu cliente quer consumir, entendeu? Como você descobre isso? Só com perguntas. Faz pergunta. Eu uso 5 perguntas simples e você pode adaptar. O que você está tentando fazer hoje e não está conseguindo? Qual a sua maior dúvida sobre esse assunto? O que você já tentou e não funcionou? Tá? O que você tem medo que aconteça se tentar de novo? E qual seria um resultado bom para você nesses próximos 90 dias? Quando você tem essas respostas, acabou o bloqueio criativo, entendeu? Porque a própria audiência te dá a pauta. Você só organiza e publica. Agora vamos para a terceira parte, que é onde a maioria perde dinheiro, que eu acho, né? Conteúdo com destino. Conteúdo sem destino, cara, vira entretenimento. A pessoa consome, acha legal e vai embora. Conteúdo com destino vira negócio. A pessoa consome, dá um próximo e ela dá um próximo passo. Ou seja, o destino é simples. O que você quer que a pessoa faça depois de consumir aquele conteúdo. Comentar uma palavra, te chamar no direct, ir para um vídeo curto, pedir um material, entrar numa aula, entendeu? Se você não coloca destino, você está treinando a sua audiência para quê? Só assistir. E você vai ficar fazendo meu conteúdo não vende porque não direciona. É só isso. Então olha como fica simples. Você fez um carrossel de dor. No final você puxa para uma ação. Comenta assim, ó, comenta a aula que eu te mando o plano de conteúdo da semana. Isso é uma ação, você direcionou. Você fez um conteúdo de direção. No final você puxa o quê? A pessoa para ação. Se você quer o passo, se você quer o passo a passo, vamos falar assim, comenta a aula. Você fez um conteúdo de mecanismo. No final você puxa para ação. Quer que eu te mande um modelo? Comenta a aula. Isso tudo é funil simples, sem complicar. É por isso que funciona, por isso cria conversa. Deixa eu te falar um ponto que trava muita gente, tá? Medo de julgamento, medo de crítica, medo de alguém comentar besteira. Cara, liga para isso não, isso faz parte do jogo. Existe um ciclo do criador de conteúdo. No começo as pessoas comentam pelas costas, depois fazem piadinha, depois duvidam, depois param de falar porque você está ficando constante. Isso acontece comigo o tempo todo. Depois começa a pedir ajuda de graça. E por fim pergunta assim, aí, quanto é que custa? Entendeu? O problema é que a maioria desiste nas 3 primeiras fases. Só que essas são as fases que pagam o preço da liberdade. É aqui que eu quero que você entenda, tá? Você não precisa estar confiante para postar. Você precisa postar para ficar confiante. Confiança é consequência de repetição. Consistência nasce da rotina. E a venda, ela nasce do destino. Agora eu vou te fechar com um plano simples para você aplicar a partir de hoje. Em vez de tentar mudar tudo, faz isso por 7 dias. Tá? Durante 7 dias você vai postar um conteúdo por dia usando o cardápio. Alternador e direção, coloca um destino no final, sempre. Tá? Não esquece disso. Eu quero te pedir uma coisa no meio desse vídeo, bem direto. Se esse conteúdo te destravou e pelo menos uma ideia, curte o vídeo aqui, compartilha com o brother, sei lá, com alguém aí que vive travando para criar conteúdo, porque tem muita gente boa ficando invisível por falta de sistema, beleza? Se você quer que eu te mande um modelo pronto do planejamento semanal e um cardápio de temas para você repetir, comenta a aula aqui embaixo. Eu vou te mandar aí no seu direct ou onde a informação que você me passar aí. E guarda essa reflexão para a gente terminar aqui. Quem vive de conteúdo não é quem tem mais ideias, é quem tem mais rotina. E quem tem rotina não depende de vontade, depende de processo. Se você aplicar isso, você para de travar. Porque travar, cara, não é falta de criatividade, não. É falta de sistema.